Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir humildemente para que coloque The Last Map na lista de desejos da Steam, por favor. Oi, eu sou o Pinster, ou Kevin, que é meu nome real, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como anda o desenvolvimento da demo de The Last Map. Então, no último vídeo eu documentei que logo depois daquele episódio eu terminaria de fazer o puzzle dos lasers. Esse é um puzzle que tá guardado pra eu terminar desde o episódio 13 dos devlogs. Mas então, inicialmente, eu foquei em terminar 100% a lógica do puzzle. Caso tu não saiba ou não se lembre como é esse puzzle, assiste o último devlog, que lá eu explico com todos os detalhes como funciona esse puzzle. Aproveita e já se inscreve aqui pra ver mais coisas sobre The Last Map. Logo depois de concluir a lógica, eu me deparei com um problema que fez meu cérebro fritar por dias seguidos tentando resolver. Aquela questão do botão da sala 1 ativar o laser da sala 2 e vice-versa, eu tava tendo dificuldade para fazer com que o botão 1 reconhecesse especificamente o laser da sala 2 na rede. Esse problema vinha principalmente do proceduralismo. Quando eu gero um objeto proceduralmente, o nome dele pro player 1 pode ser, por exemplo, laser 1. Mas pro player 2 pode ser laser 1 clone, entre parênteses, tá ligado? Isso faz com que os dois clientes interpretem de formas diferentes o objeto no qual se deve manipular. Eu tava ficando maluco, porque nenhuma outra forma de detectar os objetos funcionava. Nem identificadores, nem por estado, nem por ID de rede. Enquanto eu tava testando diferentes formas disso funcionar, chegou num ponto que eu fiz uma gambiarra gigante. Empilhei várias verificações, uma em cima da outra, e de alguma forma funcionou. Como? Eu não sei, mas funcionou, isso que importa. Então, agora a gente vai passar rapidinho em algumas adições que eu fiz no jogo. Para começar, eu fiz um sistema de save, que salva automaticamente o jogo a cada conclusão de puzzle. Uma outra questão interessante era que no puzzle do relógio, apesar de no livro do poeminha, entre aspas, dizer que o teto tá descendo e ter um tempo para a conclusão do puzzle, era impossível perder. O teto de fato não descia e não tinha como esmagar os players. Mas agora eu fiz com que o teto de fato descesse conforme o tempo que tá em exibição. E agora é realmente possível perder. Inclusive, eu diminui o tempo para concluir o puzzle de 3 minutos, que tava sendo tempo demais, na minha opinião, para 1 minuto e meio. Isso vai dar uma sensação bem maior de urgência para os jogadores. Outras adições que eu fiz envolvem mais a experiência adicional, mas essencial dos jogadores, tipo configuração de resolução, escolher se a tela vai ficar cheia ou não. E agora tem uma mudança maior também das predefinições gráficas. O low é realmente low e o alto é realmente alto. Eu também adicionei um menu de pause com as mesmas configurações do menu principal e ainda mais um slider para sensibilidade. E também agora é possível administrar o som do jogo por um slider no menu de pause e no menu principal. Eu também coloquei vários efeitos sonoros no jogo. Se tu estiver jogando no controle e concluir um puzzle, o controle vai vibrar conforme a abertura da porta. Eu também fiz diversas correções que ninguém liga, mas se eu não arrumar, todo mundo percebe. Mas bom, agora vamos para uma notícia que é bem legal, é que agora a Pinster Games tem um site oficial com domínio próprio. Se tu quiser, pode acessar o site, ele tá aqui na descrição. Bom, foi muita coisa que eu fiz nesses últimos tempos, mas eu acho que eu consegui comprimir tudo certinho em um devlog só. Se inscreve, deixa o like e assiste todo o resto da série se tu não assistiu, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.